Oi pessoal, bom dia, como vocês estão? Essa é a nossa primeira aula, né, nessa modalidade virtual. Espero que a gente consiga ter um bom aproveitamento, né? É preciso que também a gente tenha empatia uns com os outros, porque nós estamos nos ajustando, né? A gente está se adaptando, é um momento novo, é um momento difícil para todos nós, né? Mas eu tenho certeza que num esforço conjunto nós vamos superar essa situação, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito legal. E nós vamos trabalhar o capítulo 4 da Papalha, que se chama Nascimento e Desenvolvimento Físico nos 3 primeiros anos. Gente, o nascimento, né, essa questão do nascer é uma questão cultural que sofreu mudanças com o passar do tempo, né? Então, antes do século XX, a mulher, quando o bebê ia nascer, ela era cercada por outras mulheres, né, que iam à casa dela para auxiliá-la nesse trabalho de parto, né, durante esse parto. Ela se vestia às vezes só com uma camisola ou um lençol, né? E aí, se ela quisesse, ela poderia ficar de pé, ela poderia se agachar, ela poderia também ficar sobre um tamborete de parto, tá? Então, existiam várias possibilidades aí, várias formas diferentes desse bebê nascer. Quem assistia essa mãe durante o parto, normalmente era a parteira, né? E essa parteira, ela não tinha uma formação, ela não tinha um estudo sobre como conduzir o parto, né? Normalmente era um saber passado né, pela experiência, e aí uma parteira ensinava uma outra mulher que seria parteira no futuro, tá? Então, não tinha esse treinamento formal, e essa parteira, ela oferecia conselhos, né? Às vezes fazia massagens nessa mãe, dava poções ou dava talismãs para essa mãe poder segurar durante o parto, né? E aí o parto acontecia. Depois, essa parteira também era responsável, né, pelo corte do cordão umbilical, né? E ela limpava o recém-nascido, examinava para ver se estava tudo bem, né? Ela que desempenhava todos esses papéis, né? E aí, quando a mãe era camponesa, pouco tempo depois do nascimento desse bebê, ela já tinha que retomar o trabalho de campo, né? Ir para o campo, né? Só nas famílias mais abastadas, né, que elas poderiam descansar mais algumas semanas, né? Então, tem essa diferença dependendo da questão da classe econômica dessa mãe, tá? Eu coloquei nos slides que vocês têm acesso aí várias imagens para poder ilustrar um pouquinho ao longo da história, né, como aconteciam esses partos, né? É interessante a gente ver essa diferença. Lembra quando a gente conversou sobre os 3 níveis de variação e seleção do comportamento? Lembram? O filogenético, que falava da história da espécie, o ontogenético, que falava da história do indivíduo, e o cultural, que fala das práticas culturais. Então, se a gente pensar, a forma como esse parto acontece também está muito relacionada com as práticas culturais de um dado lugar, de uma dada nação, de um grupo, né? Então, como ele é conduzido, como essa criança é recebida, quais são as condutas mais usuais, né, durante o parto. Então, isso também tem muito a ver com práticas culturais, e é interessante a gente observar que ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, essas práticas culturais, até do nascer, elas mudam, né? Com a informação, com a experiência, com dados, né? Às vezes com indicações da Organização Mundial de Saúde, nós vamos observando mudanças nessa prática do nascer, né? De como conduzir esse nascimento. O que é importante a gente pensar sobre o nascimento
nessa época que eu estava falando com vocês sobre a questão das parteiras, né? É que o processo do nascimento, ele era também uma luta contra a morte, tanto por parte da mãe quanto por parte do bebê. Então, existiam inúmeros casos de que a mãe falecia durante o parto, tá? Por alguma complicação durante o parto, essa mãe vinha a óbito. Inúmeras razões, tá? Ela pode ter perdido muito sangue durante o parto, ou na hora de retirar o bebê, às vezes a parteira poderia ter cometido feito algum movimento que gerasse uma hemorragia interna, né? Ou porque ela estava mais vulnerável, né? E ficava mais suscetível a infecções após o parto, tá? Esse bebê também, existe uma recorrência muito alta de bebês natimortos, que nasciam já mortos, né? Ou que não sobreviviam o primeiro ano de vida, tá? Então era uma luta contra a morte. Se a gente pensar também, não existia à época como existe hoje um acompanhamento pré-natal, né? Nesse acompanhamento pré-natal, as gestantes, elas têm todo um cuidado relativo à alimentação, à ingesta de nutrientes, né? Os profissionais que acompanham essa gestante avaliam como que está o desenvolvimento desse bebê, né? Ela pratica atividade física, ela tem toda uma mudança de rotina, né? A gente comentou até na aula passada no que diz respeito à ingestão de substâncias como álcool, cigarro e outras drogas, né? Lembram que a gente falou há um tempo atrás, né? Fumar durante a gestação e beber era uma coisa assim, não se tinha estudos, né, sobre o impacto desse tipo de conduta na gestação, correto? E hoje a gente já tem mais informação sobre isso, né? Inclusive vocês viram o vídeo dos bebês das mães que são usuárias de crack, né? Como que isso impacta na vida desse recém-nascido, né? Nós vimos lá as respostas reflexas comprometidas, vocês lembram? A coloração do bebê, né? É um bebê que ele chora, um chorinho muito mais constante, ele apresenta tremores no corpo todo, né? Tem um comprometimento nas respostas reflexas. No vídeo que eu mostrei para vocês, a médica tentava esticar a perninha do bebê, mas a musculatura estava muito tensionada, tanto dos membros superiores quanto inferiores, né? E a gente observava no vídeo respostas de craving, né? De ausência de substância no organismo desse bebê recém-nascido, né? Então, essas informações que nós temos hoje não eram informações que elas tinham anteriormente, né? E a gente nem está falando necessariamente do consumo de substância, mas às vezes uma dieta pobre em nutrientes pode comprometer o desenvolvimento do bebê, dificultando a sobrevivência desse bebê, né? Também comprometendo a sobrevivência dessa mãe, que fica fragilizada, né, depois do parto e não tem como se recuperar, porque às vezes não tem alimentos e nutrientes o suficiente, já tem que retomar o trabalho do campo, né? Então todas essas variáveis a gente tem que levar em conta, né, quando a gente pensa nesse cenário, ok? Só vendo está gravando, gente. Então vamos lá, continuando. E aí, só para vocês terem uma noção, tá? Nos séculos 17 e 18 na França, uma mulher, ela tinha uma chance em 10 de morrer ao dar à luz, tá? Ou logo depois que ela desse à luz. Então, imagina, são índices, né, alarmantes, né? Então, a mortalidade dessas mulheres, dessas mães, era altíssima, né? E se a gente pensar também assim, olha, nessa época também, o tempo, né, de vida, a expectativa de vida já era menor. E aí, quando a mulher tem um bebê, né, ela ainda estava mais suscetível ainda, né, a vir a óbito, em função de todas essas questões que nós comentamos aqui, né? Bom,
milhares de bebês eram natimortos, né? 1 em cada 4 bebês nascidos vivos morriam no primeiro ano de vida, tá? E aí, se a gente for pensar, até os nossos avós, é comum a gente ouvir falar de avós que tiveram 7, 10 filhos, né? Era comum uma grande quantidade de filhos, se você pensar também na questão da mortalidade, né? Então, às vezes, essa família tinha muitos filhos, mas eles não sobreviviam, né, no primeiro ano de vida. Às vezes, eles iam a óbito, ok? E aí a gente vai mudando a prática cultural, né? Então, hoje, nós já temos uma outra estrutura de saneamento básico, de disponibilidade, né, de alimentos, de nutrientes. A gente tem condições de ter uma suplementação de nutrientes, se for o caso. Existe um acompanhamento médico, né? Então, todas essas questões têm um aumento da expectativa de vida. Existem muitas variáveis hoje que fazem com que essa mãe sobreviva, com que esse bebê sobreviva, né? E a gente tem também, até por questões econômicas, uma diminuição na quantidade de filhos, né? Então, a minha avó, por exemplo, por parte de pais, ela teve 10 filhos, né? A minha mãe teve só eu. Então, é uma distância pequena, né, de gerações, se a gente for observar, de 10 filhos para 1 filho, é uma diferença muito grande, né, em pouco tempo. Mas a gente observa esse movimento que também tem a ver com uma mudança nas práticas culturais, né, em função desse contexto, né, sócio, histórico, econômico, tá bom? Um dado importante para vocês saberem, né? Na África subsaariana e no sul da Ásia, até recentemente, 500 mil mulheres que davam à luz, né, sem uma assistência médica, né, habilitada, e 4 milhões de recém-nascidos morriam logo após o nascimento, né, ou um pouco depois. Então, 500 mil mulheres morriam durante o parto, né? E 4 milhões de recém-nascidos morriam. Até em questões, por conta dessas questões que a gente conversou, né? A falta de uma estrutura, né? A falta de esterilização, de cuidados durante o parto, né? A falta de, às vezes, de um acompanhamento adequado dessa mãe no pós-parto, desse bebê também, tá? Ok? E outra, gente, se a gente pensar, olha, vamos voltar um pouquinho, né, nesse momento histórico que a gente estava falando dessa luta, né, contra a morte. Imagina se nessa época o bebê nascesse prematuro. Não tinha ainda um equipamento como nós temos hoje, né, de UTIs neonatais, para que esse bebê possa ter chance de, né, completar o seu amadurecimento e sobreviver. Lembram que a gente comentou na aula passada, né, sobre a questão das mães e pais cangurus, né, que colocam o bebê em contato com a pele, né, para que ele tenha uma regulação térmica e consiga também ter uma diminuição dos batimentos cardíacos, ter uma regulação térmica, e em substituição, né, de certa forma, dependendo do caso, as incubadoras. Então, não existia isso naquela época, né? Hoje nós temos tanto incubadoras como esses métodos, né, alternativos também para bebês recém-nascidos que são prematuros, né? Para tentar melhorar as chances desse bebê, né? Para que ele tenha uma recuperação, né, um desenvolvimento mais rápido, um amadurecimento mais rápido, né? E aumentando dessa forma a chance de sobrevivência desse nenenzinho, né? Então, hoje, qual que é o panorama na nossa sociedade contemporânea, né? A gente já consegue reduzir bastante as taxas, né, de mortalidade tanto dessa mãe quanto desse bebê, tá? Nós temos uma equipe que acompanha essa gestante, né, desde o momento que ela descobre a gestação, durante o parto, no pós-parto, né, e acompanha também esse bebezinho para que a gente garanta a sobrevivência deles, tá bom?
E aí uma coisa interessante, né? Após a virada do século XX, o ato de nascer começou a ser profissionalizado nos Estados Unidos, tá? Pelo menos nas áreas urbanas. O que significa profissionalizar o ato de nascer? Então, a gente vai ter um aumento, né, um desenvolvimento maior da carreira, né, da obstetrícia, de profissionais especializados em neonatos, tá? Nós temos fonoaudiólogos que são especializados, lembra? A gente falou na aula passada, que auxiliam a mãe na questão da pega do bebê, para que a amamentação ocorra da melhor forma possível, né? Visando não lesionar o peito dessa mãe, não ter fissuras, né? Para que esse processo seja menos doloroso. Lembram que a gente comentou, né? Então tem toda uma profissionalização. Existem equipes preparadas para fazer todo o acompanhamento, né, dessa mãe durante a gestação, o parto e pós-parto, tá? Então a gente sai lá de um contexto de parteira que não tinha uma formação, né, propriamente dita, era muito na experiência, a aprendizagem dela, para um outro contexto agora, com hospitais, com alas especializadas, né, para receber essa mãe, com maternidades, né, preparados para receber esses bebês no hospital. Então, tá vendo a diferença, né, esse movimento que nós temos? E aí, esse movimento, esse crescente de maternidades, né, nos hospitais, aumentou também a questão da segurança e da asepsia durante o parto, né? E isso fez também com que aumentasse a chance, né, a expectativa de vida dessa mãe, né, ali nesse momento. A mortalidade diminui também em função de todos esses cuidados. A formação do profissional, a asepsia, né, desse ambiente em que o parto ia acontecer. Então, são algumas variáveis que contribuem para uma diminuição nessa taxa de mortalidade, tá? E aí, como eu disse para vocês, cresce esse campo da obstetrícia, ok? E profissionais também que se especializam, né? Não só da medicina, mas de outras áreas também, que se especializam para atender essa população, ok? E aí um dado curioso, em 1990, 5% dos partos nos Estados Unidos, né, aconteciam em hospitais. Mas em 1920, 20 anos depois, 65% dos partos em algumas cidades eram feitos em hospitais. E aí é por isso que a gente observa, né, esse movimento, essa ida aos hospitais, e aí é um movimento que a gente vai observar chamado como medicalização do parto. Então, a gente sai de um contexto que o parto era realizado em casa, que tinha uma parteira, que outras mulheres iam auxiliar essa mãe e esse bebê, né? A gente sai desse contexto e a gente vai para um movimento de uma maior profissionalização, maior asepsia, maior formação, e aí a gente vai para o hospital. Então, o parto passa a acontecer no hospital, tá? Por quê? Tem essa redução dos riscos que eu coloquei para vocês, né? Nos países industrializados, principalmente nos últimos 50 anos, né? E a gente vê esse movimento. Outras mudanças que nós observamos também, a questão da disponibilidade de antibióticos, né? Se for necessário, tanto para essa mãe quanto para esse bebê. A gente observa também a possibilidade da realização de transfusão de sangue. Então, se essa mãe perder muito sangue durante o parto por alguma razão, como acontecia antigamente, né, naquele momento anterior que a gente havia comentado, ela não morre mais em função dessa perda de sangue, né? A gente consegue fazer transfusões, tá? Existe a possibilidade da anestesia, uma anestesia segura, para diminuir a questão da dor durante o parto, tá? Existe uma melhoria da higiene,
Existem medicamentos também para indução do parto. Lembra que a gente comentou na aula passada? O uso da ocitocina para essa indução do parto, né? Principalmente quando o parto é cesáreo, tá? Tem toda uma assistência pré-natal, os hospitais são equipados também para tratar de emergências e urgências, caso aconteça uma emergência durante o parto, precise a gestante tem que fazer um parto de emergência, os hospitais são equipados para isso, tá? Então nós temos esse movimento de medicalização, e agora qual que é o movimento que nós estamos observando nos últimos tempos? É um movimento que busca voltar de certa forma às origens, né? Então a gente está tendo um movimento, até porque a OMS, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas a OMS tem pedido que se evite a condução de parto cesáreo em casos que não sejam realmente necessários, sabe? Esse tipo de parto. Então a gente está observando uma grande medicalização e agora está tendo um movimento contrário. Então é como se a gente estivesse dando um passo para trás. Mas em que sentido, né? Uma volta, uma retomada ao parto doméstico, ao parto em casa, né? Tentando aquele parto com experiências íntimas, individuais, que a família está presente, pessoas queridas estão presentes, eventualmente outros filhos, né? O pai da criança, ou um companheiro, uma companheira está ali junto. Então a gente tem esse movimento. Então o parto era em casa, aí a gente foi para o hospital e agora está tendo um movimento de retomada desse parto em casa. Mas nós vamos conversando sobre isso no decorrer da aula, tá? E aí, além desse movimento da retomada do parto em casa, a gente tem visto também o movimento dos próprios hospitais em relação ao parto humanizado, tá? E aí, o que entra no parto humanizado, né? Várias questões. Ter um quarto confortável para essa gestante, para acolher essa gestante, essa família, tá? O cuidado com a iluminação, uma iluminação mais suave. Tem alguns hospitais que deixam a família escolher uma playlist que eles querem que toque durante o parto, né? Aí essa família escolhe, essa mãe, esse pai, né, o companheiro ou companheira, escolhem músicas que ajudam a acalmar a gestante, que remetem memórias felizes, né? Porque isso também, numa tentativa de auxiliar esse processo de parto de maneira geral, né? Aí os irmãozinhos podem fazer uma visita, né? Podem ir lá dar um beijo na mamãe enquanto ela está em trabalho de parto, né? Então é reconfortante para essa gestante também saber como estão os outros filhos, né? Saber que eles estão bem, receber esse apoio, esse carinho, né? Esse aconchego. A mãe, ela fica boa parte do tempo com o bebê, se não todo o tempo com o bebê, tá? Existe um movimento também para amamentação em livre demanda. Então, o bebê, ele mama sempre que ele se sente, né, privado, né, ele chora, a mãe já coloca esse bebê no peito e ele mama à vontade, tá? Existem profissionais e toda uma equipe que orienta, né? A gente comentou a questão das fonos especializadas, né, em neonatal, que elas ensinam a pega adequada, e aí eles ensinam essa mãe a amamentar, como que deve ser, para que não seja um processo doloroso, para que haja esse estabelecimento de vínculo, né, dessa dia de mãe e bebê. A gente comentou em sala essa questão do olhar, né, que a mãe e o bebê têm esse contato, esse vínculo, né? O bebê se reconhece na mãe e vice-versa, né? E aí acaba que a gente comentou também da questão das interações sociais, né, que também fazem parte do desenvolvimento humano, né? Então, se a gente for pensar, provavelmente a primeira interação que esse bebê tem, né? Ele olha no olho da mãe, né? E tem essa troca, aí ele sorri, a mãe conversa com o bebê enquanto ela está amamentando. E caso essa mãe também não consiga dar o peito, né, para esse bebê, ela, mesmo com a mamadeira, ela consegue interagir, olhar no olho, ela consegue conversar com esse bebê, né, ele sorri, e a mãe observa o comportamento dele. Então, é muito interessante essa troca,
tá? Então, quando a gente pensa em parto, né, humanizado, você pode ter um parto que é um parto cesáreo humanizado, tá? A gente também vai falar sobre isso. A questão é como é conduzido todo o processo do parto, né? De uma forma que essa mãe se sinta acolhida, né? Que ela se sinta protegida nesse momento que é muito novo, que também não é um momento fácil, é uma experiência, cada parto, ainda que a mãe já tenha outros filhos, cada parto é único, né? Uma experiência única para ela, para essa família, cada bebê é único também. Então, um parto humanizado leva em conta essas idiosincrasias. Lembra que a gente falou sobre idiosincrasia, né? Essa individualidade de cada um, tá? Então, é uma tentativa de restabelecer o aconchego, a ternura, a segurança, o afeto durante o parto, tá? E tentar tornar essa experiência a melhor possível, né? Para que ela aconteça da melhor forma possível. Bom, agora eu vou trazer uns conceitos, né, sobre o processo do nascimento para a gente trabalhar aqui na nossa disciplina. O primeiro conceito é o conceito de trabalho de parto, que a gente ouve tanto falar, né, nesse trabalho de parto. E aí é um termo, né, que se utiliza para quando a gente está falando sobre esse processo todo de dar à luz a uma vida, né? Esse processo de trabalho de parto, ele vai envolver várias mudanças uterinas e cervicais, tá? E uma delas é a parturição, ok? Então, a parturição, ela é um processo que ela vai começar umas 2 semanas antes mesmo, né, do próprio parto. E aí, existe uma mudança nos níveis de estrogênio, né, desse hormônio, estrogênio, que ele vai estimular o útero, né, ele vai estimular as contrações do útero, ele vai fazer com que a cérvix fique mais flexível, né, para conseguir auxiliar nesse movimento de expulsão do bebê, tá? E aí as contrações para expulsão do bebê, elas vão começar normalmente por volta mais ou menos com 266 dias após a concepção, tá? Existe umas contrações que são falsas contrações, tá? Elas são conhecidas como contrações Braxton Hicks, tá? E aí elas vão acontecer mais intensamente durante os meses finais ou no segundo trimestre da gestação. Essas falsas contrações são tipo contrações de treino, tá? E elas vão auxiliando essa mãe a se familiarizar um pouco, né, com essa sensação da contração, mas ela é diferente da contração do parto propriamente dita, tá? Elas foram descritas pela primeira vez em 1872 pelo médico John Braxton Hicks. Por isso que elas receberam o nome de contração, né, contrações Braxton Hicks. E aí são consideradas uma forma de treinar o útero, né, para esse parto, tá? Só que essas contrações falsas de treino, né, elas são mais suaves e são mais irregulares do que as contrações de parto propriamente dito. A contração de parto propriamente dito, ela tem uma regularidade maior, a frequência dela é maior, a intensidade da dor dela é muito maior. Algumas gestantes descrevem essas contrações de treino, assim, a sensação, o que se aproximaria mais seria de uma cólica, né, uma cólica um pouco mais intensa, tá? Que também não se compara, né, às contrações do parto propriamente dito. Mas seria essas contrações, algumas gestantes até acham no primeiro momento que já são as contrações do parto propriamente ditas, né? Mas não, são de treino. Por isso que é tão importante a informação dessa gestante, né? O acompanhamento, explicar, olha, pode ser que você sinta essas contrações, então você precisa observar a frequência que elas acontecem, a regularidade delas, a intensidade da dor, né? Para ir sabendo, discriminando. E é um conceito importante, né? Quando a gente trabalha com gestantes,
é a questão da discriminação das sensações corpóreas, né? Então, para ela discriminar como que é essa contração, como é que ela acontece, qual que é a frequência, aonde que dói, né? Para ela discriminar também se tem movimentação do bebê ou não. Então, é um treino muito grande de discriminação corporal. E depois, ela vai ter que discriminar, depois que esse bebê nasce, o que a gente já conversou em sala, ela vai discriminar outras coisas. Por exemplo, esse chorinho do bebê é um chorinho que normalmente ele apresenta quando ele está com cólica ou quando ele está com fome, né? Ele está tipo privado, né, de alimento. É um chorinho de quê? É um chorinho de aconchego, ele quer colo, e ela vai discriminando diferentes frequências de choro e vai conseguindo identificar o que elas significam, né? Então, mais um processo também de discriminação nesse sentido, muito interessante. Gente, esse processo, né, de dar à luz, esse trabalho de parto, ele normalmente é dividido na literatura em 3 etapas, tá? A primeira etapa, ela dura, isso varia, mas em média de 12 a 14 horas, e isso depende também se é o primeiro bebê ou não. O primeiro bebê parece que demora um pouco mais do que os demais, ok? Então esse tempo é um pouco mais prolongado no primeiro filho, tá? E aí as contrações uterinas vão ficando regulares, como a gente comentou, porque aí já são de fato as contrações do parto, já não são contrações de treino mais, né? E elas vão ficando cada vez mais frequentes e mais intensas, tá? E aí elas vão causando a dilatação e o alargamento da cérvix, preparando, né, essa mulher para o parto. Por isso que é muito comum, né, a gente ouvir falar, é porque ela tá com uma dilatação de 2 centímetros, tem que esperar dilatar mais. Tá com 8 centímetros, 10 centímetros. Então, isso diz respeito a essa primeira etapa do parto, né? É interessante, eu já vi um vídeo, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, de que eles simulam, né, com o pai, eles colocam os eletrodos no abdômen do pai, e aí eles simulam essas primeiras contrações, né, e aí, assim, nas primeirinhas, assim, o pai, nesse vídeo que eu vi, ele já estava pedindo epidural, ele já queria anestesia, que ele não aguenta mais. Na verdade, o vídeo começa assim, ele fala, não, se é isso aqui, não, tá tranquilo, isso aqui eu consigo, essa eu consigo lidar, né? Mas era tipo a primeira contração, assim, aquela baby steps, nível 0 de contração. Aí quando aumenta a intensidade um pouquinho, o que nem se aproxima da intensidade das contrações do parto propriamente dito, né? Aí ele já tava, epidural, me ajuda. E é interessante também porque aí a mãe falava, fique calmo, né? Fique tranquilo. E aí ele falou assim, nossa, agora eu consigo te entender quando eu falo isso pra você. Então é interessante também esse tipo de treinamento, esse tipo de experiência, para deixar esse pai, essa pessoa que vai acompanhar essa gestante, ter um pouco mais de empatia com essa mãe, né? Porque quando a gente não tem noção da grandiosidade, da intensidade da dor do outro, fica fácil, né, a gente achar que ela não é tão grande assim. Então é até um trabalho que nós, psicólogos, podemos fazer, né, nesse acompanhamento com essa gestante, com essa família, né, explicar um pouquinho todo esse processo, fazer um trabalho de psicoeducação. Isso é muito importante e faz muita diferença na hora do parto, ok? Bom, continuando. Então, dessas 3 etapas do trabalho de parto, a gente conversou sobre a primeira, né, que tem a ver com essas contrações do parto. E aí nós temos uma segunda etapa, tá? Essa segunda etapa, ela vai desde o momento que a cabeça do bebê começa a se deslocar para a cérvix, né? E aí em direção ao canal vaginal. E aí ela termina quando o bebê, né, vai emergir por completo do corpo da mãe. Então, quando tem toda a expulsão do bebê do corpo da mãe, né? E até a saída do cordão umbilical. Gente, muito importante. Eu coloquei algumas imagens para vocês porque eu acho tão gostoso a gente vendo a teoria e conseguindo acompanhar com imagens, com vídeos. Eu acho que isso deixa muito mais claro o que a gente está falando. Mas se algum de vocês
tiver dificuldade de olhar essas imagens, só passa pra frente, tá bom? É porque eu achei que seria pertinente a gente saber, mas já aviso a vocês que existem essas imagens, então qualquer coisa dá uma passadinha pra frente, tá bom? E aí, por fim, na terceira etapa, essa terceira etapa ela dura em média, né, de 10 a 60 minutos, e aí é quando a placenta e o restante do cordão umbilical vão ser expelidos, né, do corpo da mãe. Hoje já existe um movimento para não haver o corte do cordão umbilical imediatamente após o nascimento. Então, tem uma recomendação para que se aguarde esse cordão umbilical parar de pulsar, para que o bebê receba mais nutrientes. Tem até estudos falando sobre a questão das células-tronco também. Então, se recomenda que se aguarde esse cordão parar de pulsar para que ele seja cortado. Outra recomendação também é para não lavar o bebê, né, assim que ele nasce, porque era uma prática antes, né, assim que o bebê nascia ele era retirado da mãe, pesado, né, medido, e era feita a higienização do bebê com água e sabão, né, o bebê era limpo, né, só que se descobriu que essa película, né, que reveste o bebê, ela é muito importante até na questão do desenvolvimento do sistema imunológico dessa criança. Né? Como é interessante, né? As pesquisas vão avançando e nós vamos descobrindo a cada dia, né, novas condutas. Lembram que a gente falou das práticas culturais? Aí as práticas vão mudando, né, em função da informação, da formação, de novos treinamentos, do desenvolvimento de novas pesquisas, né, da atualização da literatura. Né? Então, essas são condutas que estão sendo tomadas atualmente, ok? Não em todos os lugares, infelizmente, mas a gente já tem um movimento nesse sentido, ok? Bom, outra coisa que é importante a gente saber é a questão do monitoramento eletrônico fetal, tá? Esse monitoramento são colocados assim, eletrodos, né? Tipo uma cinta com os eletrodos na barriga dessa mãe. E aí esse equipamento vai falar sobre a frequência cardíaca desse bebê, como é que ela tá, para saber se esse bebê está em risco, se a equipe tem que tomar alguma conduta de emergência, né? Para saber direitinho como é que está o andamento, como que o bebê está lidando também com essas contrações do parto, né? Até para saber, se for o caso, né, se existe uma recomendação para um parto cesáreo de emergência, por exemplo, tá? Esse equipamento pode auxiliar a equipe médica nesse sentido, ok? Mas existem algumas desvantagens, né? Ele pode causar um pouco de desconforto para essa mãe. Nem todos os lugares também tem esse equipamento, né? Dependendo de onde que esse parto está acontecendo. Opa! Peraí. Ok, vamos lá. Um momento. Ai, meu Deus. Só um minuto, gente. E aí, esse monitoramento, então, ele pode detectar qualquer problema que esteja acontecendo com o bebê. Tá? Ok. Vamos lá, continua. E aí ele pode alertar a equipe, né, se esse bebê precisa de ajuda. Ele pode falar sobre se é um parto de alto risco ou não, né? Às vezes ele pode dar informações também quando o feto é muito pequeno, um feto prematuro, e às vezes precisa acontecer um parto de emergência por questões da mãe ou do próprio bebê, e aí esse equipamento auxilia a equipe, né? Sobre como que está a frequência cardíaca desse bebê, como é que estão os batimentos, para sinalizar a melhor conduta a ser tomada, ok? Tudo bem. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre diferenças, né, de um parto vaginal e de um parto cesariano, ok? Então, o mais comum é o parto vaginal, né? Até porque, se a gente for pensar, o parto cesariano, ele é mais novo, né?
Assim, é lógico que ele existe há muitos anos, mas se a gente for pensar nos primórdios, nós tínhamos somente o parto vaginal, ok? Nesse parto cesariano, o bebê é removido cirurgicamente do útero da mãe, é feita uma incisão no abdômen, né? Normalmente assim, bem embaixo assim, do abdômen, né? É feito um corte. É uma cirurgia de grande porte, a gente já conversou sobre isso na aula, né? Ela vai cortar várias camadas de tecido dessa mãe, né? E aí o bebê é retirado do útero dessa forma, ok? A gente observou a partir de 1990 que esses partos cesarianos aumentaram no mundo, principalmente nos Estados Unidos, tá? E aí o que eu comentei com vocês, que a OMS ela lançou uma recomendação, né, para que fosse evitado intervenções cirúrgicas desnecessárias. É lógico que existem casos que o parto cesariano ele é de fato recomendado, mas para todos os outros, né, que ele não seja, para dar preferência para o parto vaginal, ok? É claro que isso tem que ser conversado com a mãe, tá? Com a equipe, tem que ser ouvida a vontade dessa mãe, tem que ser avaliadas as possibilidades também dessa mãe, ok? Para que ela não seja colocada em risco, nem ela nem o bebê, tá? E se a gente for pensar também, existem comodidades do parto cesariano, né? Então, é agendada uma data, um horário, a equipe vai aguardar essa mãe lá, né? Existe uma rentabilidade para esse hospital, para essa equipe, né? Porque é um parto caro e é um parto muito mais rápido. Então, se você imaginar um parto que não é cirúrgico, né? Então, tem todo aquele processo, né, de 12, 14 horas de contração, mais o tempo da expulsão do bebê, né? Tem partos que duram muito mais tempo. Então, tem mães que ficam o dia todo num parto, né? E tem que se avaliar também o quanto que isso pode ser sofrido para essa mãe. Aqui eu não quero fazer juízo de valor em relação a um tipo de parto ou outro, tá? Mas é importante a gente pensar também nessas questões, ok? Acredito que o parto ele tem que ser decidido junto com a equipe que assiste essa mãe, né? Para que ela, juntamente com a equipe, consiga decidir o que é melhor para ela dentro da sua individualidade, tá? Respeitando a questão que a gente comentou das idiosincrasias, ok? E aí, indicações desse parto cesariano, né? Às vezes, o trabalho de parto ele não está progredindo, tá? Ou está progredindo muito lentamente, e aí o bebê começa a ficar em risco. Então, às vezes já se passaram 12 horas e essa mãe está com 2 centímetros de dilatação, por exemplo, tá? Só para ilustrar. Então, já começa a se pensar na possibilidade da realização de um parto cesariano. Como eu não sou médica, obstetra, nem ginecologista, né? Essas especificidades de tempo eu não consigo dar para vocês, mas a gente pode pesquisar artigos em relação a isso sobre as recomendações médicas, né, de um parto cesariano, né? Mas também quando o feto, esse bebê parece que está tendo algum problema, ou de batimento cardíaco, ou ele está em risco de alguma forma, essa situação está gerando estresse para o bebê de alguma forma, né? Ou se a mãe está apresentando sangramento vaginal, algum tipo de sangramento, ou está tendo picos, né, de pressão arterial, né, está tendo hipertensão, tem várias indicações que a equipe médica avalia, né, quando seria mais adequado a ocorrência desse parto cesariano, tá bom? Outros casos também, tá? Que pode se cogitar o parto cesariano. Às vezes o bebê está numa posição invertida. Então, ao invés dele estar encaixado, né? Então, com a cabeça ali posicionada na pelve, né? Assim, na região cervical, às vezes está o pezinho, né? Ou as nádegas. Então, às vezes ele está sentado. Então, isso pode ser eventualmente uma recomendação para parto cesariano. Ou às vezes o bebê está atravessado também, ele está numa posição transversal. Existem manobras que realocam esse bebê, tá? Que aí os profissionais capacitados podem avaliar se convém ou não
realizar a manobra, ou se no caso é mais indicada a realização do parto cesariano, tá? E a equipe avalia no caso. Quando a gente pensa também no parto, a gente não pode deixar de falar em violência obstétrica, né? Que é o que a gente comentou na aula passada, a realização de cortes, né? Ali na região do períneo, para a passagem desse bebê, que às vezes o corte ele é muito extenso e dificulta a recuperação dessa mãe, pode ocasionar alguns problemas que acabam perdurando por um tempo, né? E aí existem vários tipos de violência obstétrica que nós podemos conversar sobre elas também mais adiante na nossa disciplina, ok? Eu posso trazer algumas coisas interessantes para vocês, se vocês quiserem, ok? E existe também, gente, a questão do parto medicado e o parto não medicado, tá? Então, durante muitos séculos, a dor foi considerada um elemento inevitável do parto, tá? E aí, em meados do século XIX, a sedação por éter e clorofórmio tornou-se uma prática muito comum, né? À medida que esses partos, lembram que esses partos começaram a acontecer nos hospitais, saíram de casa para os hospitais, então tinha essa sedação da mãe com éter ou clorofórmio, ok? Durante o século XX, foram desenvolvidos vários métodos alternativos, como o parto natural ou parto preparado, tá? E aí a ideia desses partos era minimizar ou eliminar o uso de medicamentos durante o parto, em função dos impactos que eles têm, né? Eles podem deixar o parto mais lento, essa medicação atravessa a placenta, então o bebê já dentro da barriga da mãe vai acabar entrando em contato com essa medicação. Então, tentando evitar isso, foram propostas essas formas alternativas de parto, tá? Então, uma dessas formas foi proposta em 1914 pelo Dr. Brandley Dick-Red, era um ginecologista inglês, tá? E ele sugeriu que a dor do parto ela é causada assim, muito pelo medo do desconhecido, a desinformação, né? E aí isso fazia com que a mãe tivesse uma tensão muscular maior, né? Resultante de toda essa tensão, e isso gerasse ainda mais dor no processo do parto, ok? E aí ele cria uma proposta que chama Parto Sem Medo, tá? E aí a proposta dele é educar essas gestantes sobre a fisiologia da reprodução, sobre o corpo delas, treinar essas gestantes, a questão da forma física dessas gestantes para que elas estivessem mais aptas a conduzir esse parto da melhor forma possível, orientando também sobre práticas de respiração e relaxamento durante o parto, tá? Muito interessante, ele tem um livro, até coloquei nas ilustrações para vocês verem aí, desse parto sem medo. Outro método também alternativo é o método Lamaze, que talvez vocês já ouviram falar, e aí ele foi introduzido pelo obstetra francês Fernand Lamaze no final da década de 1950, tá? E aí a ideia é trabalhar ativamente o corpo dessa gestante através da respiração controlada. Então, nesse método Lamaze, as gestantes vão acompanhadas ou do pai, ou do companheiro, companheira, ou de um amigo, uma amiga. E aí essa pessoa vai dando instruções para essa gestante sobre como conduzir a respiração delas durante o parto, tá? E essa pessoa também está presente, no caso, no momento do parto, auxiliando essa gestante e fazendo tudo o que eles fizeram no treinamento, né? Isso vai acontecer durante o parto propriamente dito, tá? Existe também o método Le Boyer, introduzido na década de 1970, que aí a mulher dá à luz numa sala tranquila, com iluminação suave, visando reduzir o estresse dessa mãe, né? E aí, ao invés de dar aquele tapinha no bebê quando ele nasce, ele é massageado delicadamente para facilitar o chorinho, né? Então, tem essa diferença. Outra técnica que também foi desenvolvida é a do francês Michel Lodin, tá? Que é
a submersão da mãe numa piscina com água. E a ideia é que, estando dentro de uma água morna, né, uma água quentinha, isso auxilie no relaxamento da musculatura e auxilie na dor dessa mãe, tá? Então, essa água morna quentinha vai auxiliar nessas dores do parto, tá? E é o que a gente vê hoje do parto na água, parto na banheira, né, parto na piscina, né? Isso foi proposto pelo Michel Audin, tá? E existem outros métodos também que vão fazer uso de imagens mentais, então, que sugerem que a mãe imagine esse bebê vindo aos braços dela, o quanto que ela quer receber esse bebê, o quanto que ela quer conhecer esse bebê, para ela ficar tranquila que é só um momento, é um momento difícil, mas que passa. Igual o momento que a gente está vivendo agora, né? É um momento difícil, mas que a gente vai superar, que ele passa, né? Pra gente ter tranquilidade. E aí tem métodos que ajudam, né? Que a gente auxilia essa mãe fazendo massagem para amenizar as dores, incentivando a respiração profunda, tá? A respiração diafragmática, assim, se for possível, né? Porque a gente já comentou nas nossas primeiras aulas, né? A questão da dificuldade de fazer uma respiração diafragmática quando tem o bebê lá, né, ele acaba pressionando os órgãos, isso pode ser um pouco doloroso para a mãe. Mas, novamente, a gente vê aqui a importância da realização da respiração, né, gente? É muito importante. Auxilia imensamente, não só gestantes, mas todas as pessoas, tá? E aí existe o método, né, talvez seja o mais radical, que é o método do Dr. Robert Bradley, que rejeita, tá, procedimentos obstétricos e intervenções médicas, ok? Então, hoje, a gente observa que as mães, elas podem escolher, né, alívio da dor, às vezes com medicações, com métodos mais naturais, né? Então, por exemplo, a mãe pode receber uma anestesia local, vaginal, tá? Também chamada de bloqueio pudendo, então ela pode receber essa anestesia, uma opção. Elas podem receber analgésicos, que vão diminuir a percepção da dor, mas aí acontece aquilo que eu comentei com vocês, né? Essa analgesia, ela ultrapassa a placenta, então o bebê vai entrar em contato com ela, né? Existe também a injeção epidural, que é uma injeção que ela é feita no espaço da medula espinhal, tá? Entre as vértebras da região lombar. Então, assim, um pouco acima do cóccix, na região lombar, aí entre as vértebras eles fazem essa injeção, tá? E aí existe também a possibilidade da realização de massagens também para o alívio da dor. A gente observa hoje a presença mais frequente da doula durante esse processo do trabalho de parto, né? Acalmando essa gestante, auxiliando essa gestante nesse processo do nascimento, tá? E aí eu queria pontuar com vocês também a questão do parto normal, ok? Algumas diferenças só para ilustrar, tá? Então, às vezes no hospital é solicitado que haja uma lavagem intestinal para a ocorrência desse parto, tá? Às vezes acontece a raspagem dos pelos pubianos, a retirada da roupa dessa mãe, eles colocam aquela camisola. Em alguns lugares essa gestante acaba que o parto acontece numa posição específica, né, que ela apoia as pernas na maca e o bebê nasce, né? Eventualmente é colocado um soro para acelerar as contrações, né? Tem muitos toques vaginais, às vezes é induzido o rompimento da bolsa desse bebê, ela tem que ficar deitada com as pernas para cima, existem pessoas às vezes que empurram a barriga dessa mãe, né? Então, às vezes existe o corte do períneo nesse parto normal, tá? O corte precoce do cordão umbilical, ok? E, eventualmente, o bebê separado da mãe muito rápido para pesagem, banho, para realização de exames, ok? E aí, no parto natural, o trabalho de parto vai iniciar quando o bebê estiver pronto para nascer, tá? A mulher se movimenta, ela muda de posição,
ela respira da forma que ela se sente mais confortável, ela pode escolher a forma que ela quer ter esse bebê, se é de cócora, se é de pé, se é de quatro, se é deitada, ela tem essa liberdade, se é na água, tá? De escolha, tá? E a questão do corte do cordão umbilical, ele acontece depois que ele para de pulsar, tá? Então, essas são algumas das diferenças dos partos, tá bom? Eu vou encerrar por aqui esse primeiro momento e aí a gente dá continuidade falando um pouquinho sobre esse recém-nascido. Ok, pessoal? Muito obrigada!